Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos a esta aula onde falaremos um pouquinho a respeito da atividade que foi deixada para vocês no portal. Vale salientar primeiramente que essa atividade tem um valor de até 15 pontos e deve ser entregue até o dia 14 de abril. As correções dessa atividade começarão somente após esta data. Então, se você fizer esse envio antecipado, a liberação do feedback individual dessa atividade será feita após o vencimento dessa data, que é onde começarei as correções. Vale deixar para vocês também bem claro a respeito do plágio e também das normas ABNT. Então, ficarão para vocês duas aulas aqui na plataforma, também nesta semana. Uma sobre plágio e uma sobre normas da ABNT, pois é muito importante que esses documentos estejam normatizados, padronizados. Bom, vocês devem fazer o envio deste documento lá mesmo na atividade. Vocês vão abrir um documento Word, construir a carta de vocês e postar lá na plataforma. Para quem está com um pouco de dúvida a respeito da carta de apresentação, é importante a gente frisar que a carta de apresentação é um texto de apresentação que nós fazemos para uma empresa. Nós temos lá também a vaga, a descrição da vaga para essa empresa. Então, vocês podem se pautar no nome daquela empresa para vocês fazerem, por exemplo, os cumprimentos. Algumas empresas pedem, inclusive, este documento na atualidade como uma parte do processo seletivo, já com o objetivo de conhecer melhor a pessoa que está se candidatando à vaga, ver se ela possui alguns requisitos que são necessários, se ela tem outras habilidades já desenvolvidas. Então, muitas vezes, se a sua carta de apresentação não for interessante, pode ser que eles não venham a olhar o seu currículo. Então, a carta de apresentação, de um modo geral, serve para que você conte um pouco mais a respeito da sua trajetória profissional, mas isso de forma resumida. E não deve ser feita assim como você faz o seu currículo normal, onde você vai topicando, colocando em tópicos as experiências que você teve, os cursos, os locais por onde você passou. Então, a partir da carta de apresentação, a recrutadora ou o recrutador conseguem te conhecer melhor e analisar um pouco mais o seu perfil. Hoje é possível encontrar muitos modelos na internet, mas eu já alertei vocês a respeito da autenticidade dessas cartas e que sejam inéditas. Então, podem ficar descansados que as suas cartas serão analisadas individualmente. Se forem encontrados critérios de plágio nessas cartas, elas são canceladas. Vocês não receberão nota por conta desse tipo de prática. Então, como fazer uma boa carta de apresentação, Tamires? Existem alguns pontos que são importantes que você leve em conta ao fazer a sua carta de apresentação. Então, ponto número 1, seja breve. Essa carta de apresentação é um documento que não deve conter mais de uma página. Ele deve conter, no máximo, uma página inteira. Até porque as empresas não terão tempo de ficar lendo grandes histórias. Foque nas informações mais importantes. Saiba como fazer esse resumo. Um outro ponto muito importante: fale apenas a respeito daquilo que você sabe ou a respeito daquilo que você viveu. Tome muito cuidado com informações falsas. Só fale sobre as experiências que você teve, sobre as habilidades que você de fato desenvolveu ou que você possui. Tenha sinceridade nesse momento para que você não corra o risco de a empresa descobrir futuramente que você mentiu nesse processo seletivo, porque isso pode vir a prejudicar a sua imagem de trabalho. Personalize o seu texto. Então, observe que você pode hoje utilizar a norma padrão dos textos ABNT que a gente falou na outra aula e que nós vamos falar agora nessas duas aulas que eu vou colocar para vocês sobre ABNT e plágio. Então, faça com que o recrutador sinta que você escreveu esse texto. Conecte-se a esse texto. Tente realmente contar a sua história profissional. Vamos lembrar que pontos pessoais aí não são importantes. Uma outra dica muito importante:
cuidado com as inadequações no uso da língua portuguesa. A língua portuguesa é uma ferramenta riquíssima e todos nós devemos utilizá-la e aplicá-la como tal. Então, peça, caso você tenha dúvida, para que algum colega venha a ler a sua carta, para que ela tenha a possibilidade de se destacar frente às outras. Algumas dicas para vocês montarem essas cartas de apresentação. Tenham atenção, podem utilizar inclusive um cabeçalho com algumas informações essenciais sobre você para que essa pessoa possa entrar em contato com você, quem sabe através já da carta, ficado curiosa com o seu perfil e querendo ouvir de você a respeito do seu currículo. Isso já aconteceu comigo. Então, nesse cabeçalho, pode conter as informações essenciais sobre você. Nome, sobrenome, e-mail, telefone, o link do seu LinkedIn, caso você tenha um. Além disso, informe também o cargo desejado. Você deve começar a carta de apresentação com uma saudação. Pule uma linha. Comece saudando aquele que está recebendo a sua carta. Se você não souber o nome da pessoa, você pode colocar estimado recrutador da empresa, prezado recrutador da empresa, caro recrutador da empresa, e sempre lembrando, né, de colocar estimado e entre parênteses ali a letra A, pois nós não sabemos o gênero da pessoa que receberá esta carta. Então, fale de você e das suas experiências acadêmicas e profissionais. Após fazer essa saudação, já no parágrafo seguinte, comece a falar um pouco a respeito de você, a respeito da sua formação e também das suas experiências profissionais. Um parágrafo ou 2 já é suficiente para que essas informações sejam apresentadas. Uma outra dica importante, mostre que você pode contribuir com essa empresa. Cite uma ou mais habilidades, cite uma ou mais experiências ou formações que são essenciais para o cargo que você quer ocupar. Então, na descrição dessa vaga, existe uma ferramenta, uma técnica, uma fluência, um idioma como pré-requisito, uma disponibilidade. Destaque essa sua habilidade, caso você possua essa habilidade de fato. Demonstre também que você pesquisou a respeito dessa empresa. Fale que a cultura dessa empresa chamou a sua atenção. Destaque um valor da empresa que pode ter a sua cara, que vá ao encontro das suas perspectivas. Cite algo a respeito da história da empresa que possa ter te chamado a atenção. Mas lembre-se, não se estenda, não são necessárias delongas. Demonstre que você pesquisou sobre a empresa na qual você quer fazer parte. Mas lembre-se, fale só se você for colocar algo relevante que se conecte com você de alguma forma. E depois disso, despeça-se. Então, eu tenho para vocês algumas dicas de como fazer também esse encerramento. Se colocando, por exemplo, à disposição. Ou dando cumprimentos. Pode também utilizar o termo atenciosamente. Ou obrigado para meninos e obrigada para meninas. Não deixe de pesquisar um pouco a respeito de como se colocar numa carta de apresentação. Lembre-se que mais do que um exercício, essa carta pode servir para você para futuras oportunidades e vagas. Desejo a todos uma boa sorte no desenvolvimento da sua carta de apresentação. Vou ler todas com muito carinho e atenção e darei um feedback individualizado para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima!